E aí pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. E hoje a gente continua o nosso conteúdo voltado a ligações químicas, mais especificamente nos exercícios de interações intermoleculares. Sendo que se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre esse conteúdo, volta lá, volta na playlist voltada a ligações químicas, faz um tour, vê lá a parte de ligação iônica, covalente, metálica, depois vem para a parte de geometria, polaridade e finalmente interações intermoleculares, ou no mínimo essa parte de interações. Assim fica bem mais fácil vocês entenderem o conteúdo aqui, certo? Lembrando aí que quando eu falo de interações intermoleculares, eu estou falando de interações que ocorrem entre moléculas e não entre os átomos de uma única molécula, tá certo? Eu já passei dessa parte aí, eu estou basicamente analisando se a minha molécula é polar ou apolar, e nisso aí a gente precisa da introdução dos outros conteúdos até aqui, certo? Eu preciso pelo menos entender a polaridade entre as ligações e como essas forças vêm tornar uma molécula polar ou apolar. Com isso em mente, eu tenho que três forças vêm agir sobre essas moléculas, certo? Se a molécula for apolar, pessoal, eu posso estar falando aí que ela está sofrendo aí a ação de interações intermolecular do tipo dipolo induzido, dipolo instantâneo, simplesmente dipolo induzido, certo? Além disso, eu posso ter, quando a molécula é polar, duas interações. Eu posso estar falando de dipolo permanente e dipolo permanente, conhecido simplesmente como dipolo-dipolo, ou ainda eu posso ter aí as ligações ou então pontes de hidrogênios, que são ligações bem mais fortes comparadas às outras duas. E ocorre principalmente entre elementos onde tem uma interação direta com o hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio, certo? E aqui, pessoal, como já é de costume, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil saber quando tiver nova videoaula no ar. Aqui no card eu estarei deixando a nossa playlist voltada a ligações químicas, e quase toda quinta e sexta-feira a gente tem novo conteúdo aqui no ar para auxiliar no seu estudo. Bem, vindo aqui para a nossa primeira questão, dadas as substâncias, aqui apresenta o maior ponto de ebulição aí a gente tem o CH4, o CO2, o H2O, o Cl2 e o HCl, certo? Primeira coisa que eu vou ter que analisar é se essa molécula, ou essas moléculas no caso, se elas são polares ou apolares. A partir daí eu posso dizer se a interação que ocorre entre elas é dipolo-dipolo, ou então dipolo induzido, ou então ligações de hidrogênio. Como eu vou saber se essas minhas moléculas são polares ou apolares? Eu tenho duas maneiras, certo? Eu vou aí analisar somente o átomo central. Se o átomo central possuir pares de elétrons livres, a gente já sabe que essa molécula ela é uma molécula polar, certo? Se ele não possuir, aí a gente tem que analisar direitinho, porque dependendo ele pode ter aí uma diferença de eletronegatividade a partir de um dos ligantes, e devido a isso eu tenho uma formação de cargas parciais. Se não, basicamente ele será, se eu tiver aí um elemento central e de todos os lados eu tenho apenas os mesmos tipos de ligantes, por exemplo, só hidrogênio em todas as ligações com o carbono, eu vou ter uma molécula apolar. Vamos analisar aqui, por exemplo, eu tenho CH4. CH4 eu tenho o átomo central como o carbono, certo? Então, os ligantes serão hidrogênio. Então, hidrogênio acima, do lado, abaixo e do outro lado, certo? Analisando aqui, pessoal, na nossa fila de eletronegatividade, o carbono ele será mais eletronegativo do que o hidrogênio. Basicamente todo mundo é mais eletronegativo do que o hidrogênio, mas enfim, com isso eu vou ter aqui o nosso velho cabo de guerra. Quem vai estar puxando mais que quem? Eu vou estar analisando ligação por ligação. Quem puxa mais forte, carbono ou hidrogênio? Como dito, o carbono, né? Então eu vou ter o carbono puxando mais forte do que todos esses hidrogênios. Então a minha nuvem eletrônica, aliás, a nuvem eletrônica dessa molécula aí, ela vai ficar bonitinha, vai ficar sem deformação nenhuma para nenhum dos lados. Devido a isso,
eu não tenho a formação nem de carga parcial positiva e nem de carga parcial negativa, certo? Então não tem a formação aí de polos ou então cargas parciais. Devido a isso, a essa molécula eu vou dar a classificação de uma molécula apolar, certo? O A vai ser de apolar. Continuando com as nossas análises, em seguida a gente tem aqui o SO2. SO2, pessoal, eu tenho enxofre, oxigênio e oxigênio. O enxofre, ele faz parte da família 16, assim como o oxigênio, então ambos vão ter 6 elétrons na sua camada de valência. Ao redor de cada um eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Do outro oxigênio eu também terei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro gaiato que se aproximou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui a gente viu lá na parte de ligação covalente. Se você ainda não assistiu, volta lá que vai ser importante para a nossa análise, certo? Em seguida, eles querem se estabilizar, eles querem ter 8 elétrons na sua camada de valência, seguindo aí a regra do octeto, a não ser o hidrogênio, que nesse caso ele quer imitar o gás hélio, ficando com 2 elétrons na sua camada de valência. Mas nesse caso aqui eu tenho o que? Eu já tenho 6 elétrons, com o compartilhamento eu passo para 7 elétrons na camada de valência, e aqui eu passo para 8 elétrons na camada de valência, certo? Se eu estivesse seguindo a regra do octeto normal, aqui a minha molécula já estaria estabilizada. Mas, entretanto, todavia, eu tenho que a molécula é SO2 e não apenas SO. Então, o átomo central, como ainda tem elétrons, para compartilhar, para fazer ligações, ou seja, pares de elétrons livres, nesse caso ele vai fazer um empréstimo. O empréstimo é diferente do compartilhamento, porque apenas um dos átomos está cedendo aí elétrons para a ligação, que no caso vai ser o enxofre, que é conhecido aí como uma ligação coordenada ou então uma ligação dativa, certo? Com isso, o que vai importar aqui pra gente é o nosso átomo central, que é o enxofre. Esse enxofre, pessoal, observando aqui acima, ele ainda tem par de elétron livre. Com isso, eu vou ter uma nuvem eletrônica aí acima. Eu vou ter uma deformidade nessa nuvem eletrônica, ou seja, esses elétrons eles vão estar empurrando as outras nuvens eletrônicas próximo a eles, formando um ângulo. Se eu tenho uma molécula angular, consequentemente eu vou ter uma molécula polar, certo? Angular, polar. Nisso aí, eu quero só que você foque na questão dos pares eletrônicos no átomo central. Se tiver, eu já tenho consequentemente uma molécula polar. Átomo central, elétrons livres, ou então pares de elétrons livres, eu já tenho aí uma molécula polar, consequentemente polar, certo? Em seguida, a gente vai para quem agora? O H2O. O H2O a gente vai seguir um exemplo bem parecido com o SO2. H2O eu tenho oxigênio, família 16, 6 elétrons na sua camada de valência, certo? E o hidrogênio, cada um tem um elétron em sua camada de valência. Formei ligação, tinha 7, o oxigênio passa para 8. Compartilhei, tinha 7, compartilhei inicialmente, ele tinha 6, passa para 7, compartilhei de novo, passa de 7 para 8, certo? Mas o que nesse momento interessa a gente aqui são os pares de elétrons livres aqui em cima. Apareceu o par de elétron livre, então a molécula consequentemente já será uma molécula polar. Agora, vindo com o Cl2, eu tenho cloro e cloro. Aqui a gente nem precisa pensar muito. Eu tenho dois átomos iguais, então eles terão as mesmas forças, eles têm a mesma quantidade de elétrons na sua camada de valência, sendo que na família 17 eles querem formar apenas uma ligação. Lá na aula também de ligações covalentes eu dou uma ressalva em relação a quantas ligações cada família faz,
quantos compartilhamentos, então volta lá se você ainda tem dificuldade nessa parte, senão a gente vai ter uma aula aqui muito extensa. Nesse caso, o cloro ele quer formar um compartilhamento formando um octeto completo, ficando com 8 elétrons na sua camada de valência, tá certo? Mas o que me interessa aqui é quem está puxando mais entre cloro e cloro. São exatamente iguais, então se eu for fazer aqui um cabo de guerra entre os dois, ninguém vai puxar mais do que ninguém. Então, devido a isso, essa molécula ela será apolar, já que eu não tenho a formação nem de um polo, uma carga parcial positiva, nem de uma carga parcial negativa. E por fim a gente tem aí o HCl. O HCl é aquele exemplo que eu dei em uma aula passada, onde eu tenho o hidrogênio, sendo você com 10 anos de idade, franzino, magrelo, passa um vento, lhe leva. E eu tenho aqui o Cl, certo? Seu irmão mais velho, 30 anos de idade, marombado de academia. Ambos aqui querem formar apenas um compartilhamento, certo? Ficando aí o HCl. O hidrogênio, o elemento menos eletronegativo aí da nossa fila de eletronegatividade, que é o Von-Clebris pH. Volta lá na aula anterior se você ainda não aprendeu isso. E quem estará puxando mais forte aqui? Carbono ou hidrogênio? Aliás, hidrogênio ou cloro? No caso será o cloro. Devido a isso, eu vou ter aqui, aonde eu tenho alta concentração de elétrons, a formação de uma carga parcial negativa, e onde eu tenho menos elétrons, uma carga parcial positiva. Formou cargas parciais, então essa molécula, por consequência, será também uma molécula polar, certo? Então, analisada todas as moléculas em polar ou apolar, a partir daí a gente vai analisar os tipos de interações que ocorrem entre esses tipos de moléculas, certo? Por exemplo, entre uma molécula de CH4 e CH4, como ela é apolar, eu só posso dizer que aí está acontecendo uma interação de dipolo induzido, porque são ambas moléculas apolares, então uma se aproxima da outra, fazendo aí os elétrons da nuvem eletrônica daqueles átomos adjacentes se afastarem, certo? Devido a isso, eu tenho aí por uns instantes mínimos a formações de cargas parciais. É isso que vai deixando essas moléculas juntas, porém a nossa força aí é fraquinha, elas vão se separar de novo rapidamente. Então, nas moléculas do CH4, o que vai ocorrer é uma interação dipolo induzido, certo? No SO2, aqui agora a gente tem cargas parciais formadas, então eu tenho uma carga parcial positiva, uma carga parcial negativa, consequentemente eu vou ter dipolos permanentes. Então aqui eu vou ter interação do tipo dipolo-dipolo. H2O, o nosso solvente universal, a molécula sempre será polar, certo? Falou em água, vocês chegou a aparecer lá na prova, a molécula, qual a polaridade da molécula da água? Sempre será polar, certo? Então, nesse caso, eu vou ter dipolos, né? Isso, positivos e negativos. Aliás, vou ter cargas parciais, positivas e negativas. Então, você vai coçar o dedo aí para fazer dipolo-dipolo. Mas, nesse caso, não será, certo? Nesse caso, eu tenho o hidrogênio interagindo com FON. Ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando isso ocorre, eu vou ter a nossa interação mais forte entre essas três, que é a ligação de hidrogênio ou então ponte de hidrogênio. Aqui, molécula apolar, dipolo induzido. E formou aqui uma molécula polar, só que não é hidrogênio com FON, vai ser dipolo-dipolo. Só lembrar aí. Hidrogênio mais flúor, oxigênio e nitrogênio interagindo diretamente será uma ligação de hidrogênio. Não aconteceu isso, vai ser dipolo-dipolo, certo? Ou então dipolo permanente. Mais uma análise feita, agora vamos saber finalmente esse ponto de ebulição, né? Esse ponto de ebulição que está demorando aqui bastante. Em dipolos induzidos, pessoal, eu tenho que a interação é bem fraquinha. Então, o ponto de ebulição, consequentemente, vai ser o menor de todos.
Em seguida, aí eu tenho os dipolos permanentes, certo? Então eu tenho dipolo é maior do que o dipolo induzido e por fim a ligação de hidrogênio terá o maior ponto de ebulição entre todos eles. CH4 não é, SO2 também não é, ClCl, ou seja, Cl2 também não é e HCl muito menos, sobrando aqui pra gente a molécula da água que estará formando ligações de hidrogênio, consequentemente o seu ponto de ebulição será muito alto, aonde que na água pura o ponto de ebulição aqui será de 100 graus, certo? Dependendo aí, claro, da altitude e da pressão nesse caso. Valeu, pessoal, isso aí foi nossa primeira questão, vamos para a próxima. Então, pessoal, nesse caso aqui eu tenho o seguinte: compostos HF, NH3 e H2O apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, certo? Quando comparados a H2S e HCl, devido. No caso aqui eu quero saber por que o ponto de fusão e de ebulição nesse caso aqui serão tão diferentes. Primeira coisa, se a gente for analisar, eu vou ter aí cargas parciais em todos os exemplos, carga parcial positiva e negativa. Quando a gente vai analisar a molécula, ou o seu átomo central tem pares de elétrons livres, que é o caso aqui, por exemplo, do NH3 e do H2O. NH3, eu tenho par de elétron livre. H2O, que a gente viu no último exemplo, também terei pares de elétrons livres, certo? E no caso do HF eu terei aí uma diferença de eletronegatividade entre essa ligação que faz essa molécula ser uma molécula polar. Só que no outro caso eu também terei, por exemplo, no H2S vai ser bem parecido com a molécula do H2O. Eu tenho enxofre, H, e o HCl também parecido com o HF, certo? Se eu for analisar aqui, se eu fosse fazer uma análise assim bem, digamos, noob, não é isso? Eu já ia dizer que todos aqui seriam dipolo, certo? Eu tenho dipolo permanente em todas. Só que, como a gente viu na questão anterior e como a gente viu na nossa videoaula, quando eu tenho interação aqui com o hidrogênio junto com o flúor, oxigênio e nitrogênio, eu terei ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio, seu ponto de fusão e ebulição é bem mais alto do que dipolo ou então dipolo induzido. Como essas três aqui, eu tenho aí uma interação do tipo ligação de hidrogênio e nessas aqui eu tenho uma interação dipolo, devido a isso seu ponto de ebulição vai ser bem menor comparado a HF, NH3 e H2O, certo? Então, essa diferença no ponto de fusão e de ebulição se deve às ligações de hidrogênio que ocorre entre moléculas do HF, NH3 e H2O, certo? Essa aqui, facinho. E agora a gente vai para o nosso próximo exemplo, onde eu tenho aqui que relaciona as colunas abaixo e indique quais são as principais forças intermoleculares da coluna 1 que ocorre entre as moléculas de substâncias moleculares listadas na coluna 2. Coluna 1 eu tenho a ligação de hidrogênio, 2 interação dipolo-dipolo e 3 interação dipolo-induzido, certo? Na coluna 2 eu tenho aí letra A, a amônia, o NH3, eu tenho a água, o H2O, eu tenho acetaldeído, CH2O, o bromo, gás bromo, BR2 e o cianeto de hidrogênio, HCN. Vamos analisar aqui molécula por molécula. No NH3, a gente já viu lá no exemplo anterior que NH3 ele tem par de elétron livre, então eu tenho uma molécula polar. Mesma coisa da água, água sempre polar. Acetaldeído, nesse caso eu tenho aqui carbono, certo? Carbono dupla
oxigênio simples, hidrogênio simples, hidrogênio. CH2O, certo? É um aldeído, tá correto aí. Nisso aí, eu tenho aí que o oxigênio é mais eletronegativo do que todo mundo. Nesse caso aqui eu tenho a formação de cargas parciais, então devido a isso a nossa molécula também será uma molécula polar. BR, sempre que eu tiver elementos iguais, será apolar, sempre, certo? Apolar. E no cianeto de hidrogênio eu tenho aqui hidrogênio que se liga a carbono, que faz uma tripla com o nitrogênio. Tenho formação de dipolos, nesse caso eu tenho diferença nas eletronegatividades. Nitrogênio aqui, um dos 3 elementos mais eletronegativos na tabela periódica, mais uma vez uma molécula polar, certo? Agora vamos analisar as forças que a gente tem aqui. A mais fácil de identificar será a ligação dipolo induzido, que no caso ocorre entre moléculas apolares. Como a gente só tem uma molécula polar, eu tenho que aqui será 3, certo? Continuando, agora a gente vai para a molécula da água. Vamos aqui analisar o que a gente já conhece. Molécula da água, como a gente viu, ela será sempre polar e ela sempre estará fazendo pontes de hidrogênio, certo? Então, nesse caso, entre moléculas de água, eu tenho pontos de hidrogênio. Aqui será 1. A amônia, pessoal, olha só, NH3, eu tenho o hidrogênio interagindo diretamente com o nitrogênio. Nesse caso, também será ponte de hidrogênio, certo? O acetaldeído, olha só, eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio, mas eles não interagem diretamente. O carbono, o hidrogênio ele está interagindo com o carbono antes de interagir com o oxigênio. Então, devido a isso, eu tenho aqui interação do tipo dipolo, aqui será 2. E no último caso ocorre a mesma coisa, eu tenho hidrogênio e nitrogênio, só que eles não interagem diretamente. Aqui também será dipolo permanente, dipolo permanente. Então essa aí é a nossa configuração, certo, pessoal? 1, 2, 3, 2. E vamos lá para a nossa próxima questão. Continuando aqui, eu tenho o que? O gás presente nas bebidas gasificadas é o dióxido de carbono, ou seja, CO2, certo? O aumento da pressão e o abaixamento da temperatura facilitam a dissolução do dióxido de carbono em água. Que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono, certo? Entre as moléculas de água e também entre as moléculas de dióxido de carbono e água. Nesse caso, respectivamente, certo, pessoal? Primeira coisa, vamos analisar aí. Eu quero que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, CO2, analisando aqui a molécula do CO2, CO2, eu tenho que, para esse lado eu tenho dupla, para esse lado eu tenho dupla. Quem estaria puxando mais? Aqui, o oxigênio puxa mais para esse lado e o oxigênio puxa mais para esse lado. Quando eu passo a analisar, pessoal, a mesma força aplicada nesse primeiro lado é a mesma força aplicada nesse segundo lado. Então, devido a isso, devido a não ter também pares de elétrons livres, eu tenho que essa molécula será uma molécula apolar. Como é uma molécula apolar, eu só tenho uma ocorrência para esse caso, que será dipolo induzido. Então, nos 3 casos ocorre interação do tipo dipolo induzido. Na molécula da água, H2O, eu tenho que ela será uma molécula polar. Então, isso não vai ocorrer, certo? Já posso tirar letra A. Aqui eu tenho dipolo induzido, ok. Ligação de hidrogênio na letra C eu também posso tirar. Ligação de hidrogênio posso tirar. Ficando aí letra B e letra E. No outro caso, entre as moléculas de água,
qual o tipo de interação que vai ocorrer? Lembre que na molécula da água eu tenho sempre que ela será polar, e a interação que ocorre entre moléculas de água será do tipo pontes de hidrogênio, ou então ligação de hidrogênio. Então eu tenho aqui dipolo induzido, ligação de hidrogênio, confere, e aqui embaixo também. Até o momento eu não tenho como eliminar. Agora, entre as moléculas de dióxido de carbono e água, qual o tipo de interação que vai ocorrer? Aqui, pessoal, interações que ocorrem entre uma molécula de dióxido de carbono e água. Nesse caso, eu tenho uma molécula polar e uma molécula apolar. Então, ligação de hidrogênio não vai ocorrer, certo? Nesse caso, me sobra aí uma interação dipolo induzido, o que vai ser letra B. Certinho, pessoal? E aqui, a nossa última questão. Entre as moléculas abaixo, a que forma pontos de hidrogênio entre suas moléculas nesse caso, eu tenho aqui CH4. CH4 a gente já analisou e viu que é apolar. Então, nesse caso, não teremos pontos de hidrogênio. Quem mais a gente pode eliminar aqui? Eu tenho o C2H6. Carbono que se liga com carbono e hidrogênio completa a sua valência. Então, hidrogênio. Aqui a mesma coisa. Ninguém está puxando mais forte que ninguém. Carbono anula e os ligantes são todos iguais. Molécula apolar. Posso cortar. NCH3. No caso, eu tenho aqui nitrogênio e em cada extremidade eu tenho CH3 e CH3, certo? Nitrogênio puxa mais forte que todo mundo, mas no átomo central eu tenho aqui pares de elétrons livres. Devido a isso, eu vou ter uma molécula polar. Só que eu não tenho hidrogênio interagindo diretamente com o FON. Então também não será pontos de hidrogênio. Posso tirar. Aqui, desse lado CH3, desse lado CH3. No centro eu tenho oxigênio. Esse oxigênio tem pares de elétrons livres, mas eu não tenho hidrogênio diretamente com o oxigênio. Também não será ponte de hidrogênio, sobrando aqui o etanol. Etanol forma pontos de hidrogênio. Aqui no final eu tenho oxigênios interagindo diretamente com o hidrogênio. Devido a isso, será a substância que está formando pontes de hidrogênio. E é isso aí, pessoal. Valeu. Essa aula foi fácil assim. Espero ter ajudado. Se gostou da aula, curte, compartilha e chama alguém para seguir o canal. E até o nosso próximo encontro. Valeu!